Você contabiliza todas as proteínas na sua dieta. Mas nós que praticamos musculação devemos contabilizar as proteínas vegetais. O que você acha dessa, meu amiguinho peludo Floquinhos? Então já clica no gostei, se inscreve no canal e lembra que dia 24 de novembro, às 6 horas da tarde, vai ter promoção de todos os meus cursos e da minha consultoria. Black Friday, mais informações aqui nos comentários. Pois bem, a grande verdade é que o seu organismo, ele vai computar tudo. Igual eu fiz a brincadeira com o meu amiguinho peludo aqui, beleza. Só que, logicamente, o que você quer saber é o seguinte, eu devo considerar isso na minha ingestão diária, isso vai ser benéfico para minha massa muscular, para a condição da minha pele, cabelo, unha, etc. O que nós temos de ciência, né, melhor? E eu comentei mais sobre isso no meu curso que está como montar uma dieta do zero, que vai estar na promoção no dia 24. Bom, sim, você deve contabilizar as proteínas vegetais. Isso por quê? Porque as proteínas vegetais, qual que é a diferença para a proteína animal? Né? Começa por aí. Dependendo da proteína vegetal, a diferença é mínima. Por exemplo, no caso da soja, a gente pode considerá-la para esse fim como uma proteína animal, certo? Então, a mesma coisa para o seu músculo, consumir ovo, queijo, frango, carne, você pode colocar a sojinha sim, não tem problema, tá? Leandro, você é da gangue da soja, você fala sempre bem de soja, é porque a soja, ela recebeu assim um holofote muito ruim e tá muito errado. Ela não aumenta o hormônio feminino, não dá ginecomastia, não abaixa a testosterona, ela é altamente nutritiva. Não que você tenha que ter a soja na sua alimentação, mas ela é uma opção de um custo-benefício bom, né? A gente sabe que a situação do brasileiro não é fácil. Então, você usar a soja pode ser benéfico. Eu vejo pessoas restringindo, sendo que iria ajudar muito. Mas se você não quiser usar, não tem problema. O que vai diferenciar, propriamente dito, assim, quando a gente vai falar de outras proteínas, como, por exemplo, a proteína do feijão, a proteína do milho, a proteína da ervilha, é em relação ao aminograma e a digestibilidade. Tá? A digestibilidade, eu não vou entrar tanto aqui, porque com o aminograma a gente já resolve a equação, tá? Basicamente falando, as pessoas mais técnicas agora estão assim, né? Mas é que não precisa falar aqui para essa camada aqui, para esse nível que a gente está. Então, o aminograma, nós temos ali alguns aminoácidos, tá? Nós temos aí por volta de 20 aminoácidos, sendo que 12 são os não essenciais, ou seja, o nosso corpo produz eles, e 8 desses 20 são essenciais. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso organismo não consegue fabricá-los. Tá? Os 12 não essenciais, eles são fabricados a partir de quê? A partir dos aminoácidos essenciais, que tem que ter a ingestão porque você não produz. E por que uma proteína, então, é entendida como melhor do que a outra? Porque ela tem mais ou tem todos esses 8 aminoácidos, que já fabricaria os outros 12 que seu corpo não faz. Beleza. A pergunta é, as proteínas vegetais, né, com exceção da soja, que não vamos colocar na equação, elas têm esses 8 aminoácidos essenciais? Não, algumas não têm os 8. Ou até tem, mas tem quantidades baixas. Mas existem 12 aí que vai ter ali, nesse tipo de proteína. E isso vai te nutrir e vai evitar que o seu corpo precise produzir um pouco a partir dos essenciais. Então, vamos colocar assim que os não essenciais, eles têm um efeito poupador dos aminoácidos essenciais, certo? Então, é óbvio que você vai contabilizar aquilo. Só que é o seguinte, olha que legal, as proteínas vegetais, realmente, pode ser que ela não tenha os 8 essenciais, ou não tenha os 8 em quantidades bacanas. Por outro lado, ela pode ter, por exemplo, 4, 6 aminoácidos essenciais em quantidades beleza, e sei lá, 2 não. Só que uma outra proteína vegetal vai ter esses 2 mais e os outros menos. Então você começa a entender que um acaba meio que complementando o outro. Então você vai contabilizar essas proteínas. Agora, o que eu vejo acontecendo? Às vezes numa dieta bulk, uma dieta de ganho de peso, a pessoa está comendo tanto carboidrato que vai tendo algumas proteínas vegetais de brinde, algumas gorduras, como por exemplo o amendoim, que vai tendo algumas proteínas vegetais de brinde, e esse número fica muito alto, ele acaba jogando para fora da nossa contagem de proteínas totais algumas proteínas animais. Porque se eu entender que é 2 gramas quilo, é o calculado, eu já expliquei aqui no canal como é que calcula a proteína, tá? Não é sempre 2. Então lembra de procurar no Twin mais tema. Mas vamos supor que seja 2 gramas quilo, beleza? E aí a vegetal tá tanto que aí a animal vai ficar, por exemplo, 0,8. Eu já vi isso acontecer.
É muito feijão, é muita granola, é muita aveia, é muita ervilha, é muita... E aí isso pode ser ruim, tá? Do ponto de vista de recuperação plena, a melhor possível dos músculos. Quem come 2 gramas quilo de proteína vegetal, vamos supor que não coma nada de soja. Um exemplo, né? Porque a soja entra no outro balaio ali, para essa nossa análise, vale lembrar. Então, provavelmente você não tem a mesma recuperação muscular se você consumisse 2 gramas quilo 100% animal ou soja, tá? Logicamente isso, para uma pessoa que só treina, né, meu lifestyle, vou ali puxar um... Beleza, não vai fazer diferença nenhuma. Fica tranquilo. O que a gente está discutindo aqui é o quê? Performance. Eu não quero 95%, eu quero 100%. É isso. Então, nesse momento, se você reduz muito as animais porque as vegetais estão muito grandes, isso pode te atrapalhar. Então, o que eu deixo, né, de orientação para melhor dos cenários? Melhor dos cenários. Tenta consumir no mínimo 1,6 grama quilo de proteína animal, se a sua conta diária é 2 gramas quilo. Né? Se for 2,5, logicamente, né, você vai seguir uma outra proporção. A proporção que eu sugiro aqui, então, é mais ou menos 80% de proteína animal. Então, se é 2 gramas quilo, eu vou consumir 1,6, porque 80% de 2 é 1,6, certo? 2 vezes 8, 16. As matemáticas aqui eu faço rápido, que é para impressionar mesmo, ainda que seja conta simples. Só que, claro, aí abre questionamentos, como eu já recebi de alunos da consultoria assim. Então, beleza, muito bacana isso daí, eu vi no seu curso de dieta e tal. Só que é o seguinte, como é que faz? Porque eu tô mandando 1,6 animal, tá estourando ainda. No melhor dos mundos, seria que você tirasse essas proteínas vegetais e não abaixasse mais ainda a animal, entende? Então, animal você deixa 1,6, 80%, e os outros 20% vegetal. E se passar? Aqui, nós temos que olhar um marcador de saúde, se a gente quiser uma fineza total. O que eu estou dando para vocês? Escreva agora nos comentários o que veio à sua cabeça. Isso aqui é uma bússola. E a bússola é norte, sul, leste, oeste. Então, o 2 gramas quilo de proteína é uma bússola. Então, assim, ó, eu sei que é para cá. Mas é mais para cá, mais para cá, mais para cá, mais para cá. Tem vários posicionamentos. Qual que é o GPS? O teu organismo vai dizer. O adequado seria você pegar, por exemplo, uma dieta não hipocalórica, tá? A hipocalórica não. Eu já vou explicar por quê. O cutting não. A dieta normocalórica, que você come o que você gasta, ou o bulk. E nesse momento, você avaliar como que está a sua ureia. Tirar um examinho de sangue. Leandro, a minha ureia está 80. Pô, tá meio alta a minha ureia, tá meio estourada. Se a sua ureia está estourada, é porque está havendo um desperdício de proteína. Por que no cut não dá para ver isso? Porque no cut a gente já tem uma oxidação de proteínas, pelo próprio catabolismo muscular, que o déficit calórico implica. Então pode te atrapalhar. Você não está ingerindo proteína demais, é que você está oxidando gordura. Desculpa, também, né? Assim esperamos. Mas você está oxidando, você está perdendo massa muscular ali. Só que, quando você está normocalórico ou bulk, é mais fácil você detectar isso. Então vamos assumir que, né, a sua ureia esteja alta. Então é adequado que você abaixe essas proteínas, mas você não vai abaixar da animal, porque animal a gente já conversou que tem que ficar ali em 80%. Então você baixa da vegetal. Pô, Leandrão, mas aí o feijãozinho, isso, aí você vai ter que trocar feijão por arroz ou por qualquer outra coisa. Porque você tem que trocar por coisas que tenham menos proteínas vegetais. Por outro lado, já atendi vários alunos na consultoria que estavam consumindo ali por volta de 1,6 a 2 gramas quilo de proteína animal e tinha, ou soja, né? E tinha mais proteínas vegetais, chegando ali por volta de 2,5. E a ureia estava normal. Por quê? Porque simplesmente aquele organismo, né, consegue aproveitar melhor. Vai lá se saber que situação. Tem a situação do treino, pode ter uma situação hormonal, sem dúvida nenhuma. E quando eu falo hormonal, não estou nem falando do cara que está tomando hormônio. Às vezes é um cara que tem mais testosterona, que a insulina funciona melhor. Pode ser pelo nível de treinamento. Entende? Então existe uma individualidade biológica ali para se considerar. Eu vou dar um exemplo de mim, se vocês me permitirem. Quando eu faço dieta normocalórica, a minha proteína total, ela não pode passar de 1,8. Se passa de 1,8, a minha ureia começa a ficar num valor mais alto, o que mostra um desperdício. Mas eu já trabalhei com alunos que fazendo bulk é 2,2, 2,5. Né? Então é algo que você precisa monitorar, não tem jeito. Então, basicamente é o seguinte, consuma proteína adequada e veja como é que está a sua ureia numa dieta normocalórica ou bulk. Se a sua ureia estiver dentro do limite, mesmo que seja ali meio próximo do superior, não tem problema, tá tranquilinho. A menos que o seu nutricionista diga diferente, porque é um acompanhamento mais de perto de alguém que está enxergando coisas que talvez você não enxergue, e eu também, né, aqui não tenho como enxergar para você. Mas atendendo o título do vídeo, devo contar as proteínas vegetais? Com certeza.
elas importam tanto para sua massa muscular, para sua pele, cabelo, unha, quanto para a sua saúde, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, onde eu falo as melhores fontes de proteína para sua alimentação. E não é falsa propaganda não, mas tem uma lá que você acha que é errado pra caramba e na verdade é um salvador de dietas porque dá um paladar muito gostoso e é barato. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo.